Uma palavra que nos leva a compreender e a entender o que Deus espera de nós, o que nós devemos como filhos, como cidadãos do reino, conhecedores da verdade e da salvação, devemos fazer e proceder. Vocês estão me ouvindo bem? O som está numa altura boa? O que nós precisamos entender e compreender? O que é importante para nós na nossa vida cristã? Qual é o entendimento que nós temos do propósito de Deus para as nossas vidas? Nós assumimos a salvação como um fim em si mesmo, ou seja, a coisa que nós devemos nos preocupar é com a salvação de nossas almas. E já que eu estou salvo e conheço sobre a salvação e compreendo que ela é um dom, uma oferta dada por Deus, morreu o assunto, é só isso. Este é o propósito de Deus para as nossas vidas, a nossa salvação, a nossa regeneração, a nossa reconciliação com Ele? Ou Deus espera mais de nós como cidadãos do reino? Ou Deus quer mais de nós como filhos do reino? Qual o motivo das nossas vidas? Qual o propósito de vivermos neste mundo, conhecendo a salvação e a reconciliação que Deus nos dá? Isso que nós precisamos entender, que o fim de tudo não é a salvação. A salvação é o início de tudo. Que o que Deus deseja para as nossas vidas é que nós sejamos uma expressão daquilo que Ele é. Expressão que provoque louvor e glória ao nome dEle. Esse é o entendimento que Ele quer que nós tenhamos, para que nós possamos viver neste mundo da maneira que agrada a Ele. Nós podemos ler lá em Hebreus, preste atenção, depois se você quiser as passagens eu passo para cada um de vocês, mas diz assim lá em Hebreus 12, 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é fundamental entendermos aqui? Santificação. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. O que o autor queria dizer com isso? Vemos também lá em 1 Coríntios 10, 31, Paulo escrevendo, ele fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então qual é o propósito? Santificação. Qual é o propósito? Fazer tudo para a glória de Deus. Está entendendo o que Deus está querendo de nós? Ele quer nos salvar? Sim, muito, tanto que Ele fez muito por nós. A cruz representa isso. A ceia que nós vamos celebrar justamente nos lembra disto também, da salvação e da reconciliação. Mas Ele quer que nós entendamos que este não é o fim, mas o início de nossa jornada. Por isso Ele fala isso. Depois, lá em 2 Coríntios 5:20 também ele fala, Paulo escrevendo, fala assim, olha, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores em nome de Cristo. O que é ser embaixador? É ser um representante. É aquela pessoa que vai para outro país, outro reino, e tudo o que ele fala em nome do seu governante, do seu rei. Quando Paulo escreve que nós somos embaixadores, o que ele está querendo dizer? Que nós somos representantes de Deus nessa terra.
Nós podemos ler também, lá em 1 Pedro 2, do verso 9 ao verso 10, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que é o alcançar a misericórdia? É alcançar a redenção, a nossa reconciliação com o Criador. Está entendendo isso? O que Deus deseja? Entendendo o nosso papel, entendendo a questão da santificação. O que é a santificação? A santificação é o amadurecimento, é sermos cristãos maduros. Nós conhecemos a realidade do que Deus quer e do que Deus deseja. Nós compreendemos a palavra, nós temos nos empenhado no processo de santificação. Nós compreendemos isso que Deus deseja para as nossas vidas. Está entendendo que nós precisamos focar? A salvação é importante, fundamental, porque sem ela, sem a obra que Deus realizou, nós não podemos cumprir este propósito de Deus para as nossas vidas, que é sermos semelhantes ao seu Filho. Por isso ele nos fala que nós somos o quê? Nação santa, sacerdócio real, embaixadores. E se nós temos esse entendimento, e como Paulo fala, olha, e ele fala isso já no final da sua vida, ele diz assim, olha, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Que alvo é esse que ele está falando? Do Senhor Jesus. O que? Ser semelhante ao Senhor Jesus. O que nós precisamos entender é que quando nós falamos de santificação, nós falamos de amadurecimento, que nós falamos de crescimento espiritual, nós não estamos falando de perfeição, que nós não cometeremos pecado, que nós não erraremos. O que simplesmente quer dizer é que nós estamos correndo e cumprindo aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Expressarmos Ele, sua vida, sua graça, sua compaixão em tudo que nós fizermos, nos nossos relacionamentos, no dia a dia, no trânsito, no trabalho. Isso é fazer a obra de Deus, isso é fazer a obra de justiça de Deus. Ou seja, em tudo que nós fizermos, nós fazemos para o Senhor, e tudo aquilo que nós fazemos expressa a vida de nosso Deus. Por isso que nós compreendemos o que? Existem 3 tipos de pessoas. Aquele que não conhece a Deus, aquele que não experimentou da graça e nem da reconciliação que Deus oferece a todos os homens, que estão mortos nos delitos e pecados. Nós temos aqueles que conhecem da graça, conhecem do amor de Deus, entregaram suas vidas a Jesus, reconhecem nele a salvação, a justificação dos pecados, mas continua vivendo da mesma maneira que no mundo. E nós vamos ler algumas passagens para isso. E existem aqueles que nós chamamos de cristãos maduros, que são aqueles que procuram e perseveram em fazer e cumprir a vontade de Deus, que é responsabilidade de todos nós, não é de alguns, é uma responsabilidade de todos nós, porque somente perseverando no caminho é que nós experimentaremos, revelaremos a graça
e manifestaremos como cartas vivas, como bom perfume que Paulo escreve em suas cartas a este mundo. Somente assim nós, como indivíduos e como igreja, porque somente conhecendo e perseverando nesse caminho é que nós, como igreja, expressaremos Deus ao mundo. Por isso, e temos referência, por exemplo, a questão que nós já conhecemos e que nós lemos, que fala, lá em Romanos 5,12, fala justamente dessa questão do pecado, de eu não conhecer a Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa é a condição de todos nós como homens, mortos nos nossos delitos e pecado. Somos salvos por esforço, por mérito nosso? Não. Somos salvos através da obra na cruz que Cristo realizou por nós. Somos justificados pelo sangue do Senhor, por aquilo que Ele realizou na cruz em nosso lugar. Existe alguma coisa que nós podemos fazer para receber a salvação? Não. Isto é graça de Deus manifesta. Eu não vou fazer, não tenho condições de fazer qualquer coisa para acrescentar qualquer milímetro a mais nessa graça de Deus. Isso que nós precisamos entender. Então não adianta eu querer ser bom, fazer alguma coisa boa para servir a Deus. Eu sirvo, eu me entrego do jeito que eu estou, reconhecendo o meu estado de pecador. Quando eu faço isso e entrego, então Ele me transforma. Ele faz de mim o quê? Uma nova criatura. Ele me dá um novo coração. Ele me dá da sua vida. Para quê? Para agora sim, viver conforme agrada a Ele, conforme está no plano dEle. Agora, como eu entendo o aspecto da maturidade, Paulo fala isso, que isto existe. E que nós, como os cristãos, devemos nos preocupar com isso. Lá em Coríntios, ele fala: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo o curso deste mundo? Andais segundo os homens? Isso está lá em 1 Coríntios 3, 1 a 4. Lá em Gálatas 5,15, Paulo escrevendo diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E ele está escrevendo isso, a carta para quem? Para cristãos como nós, pessoas que eram convertidos, mas o que eles viviam? Em dissensões, em brigas, em discórdia, em falta de entendimento, vivendo uma vida fora do propósito de Deus, querendo o aperfeiçoamento pela força da carne, do pensamento, querendo cumprir a lei para ser agradável a Deus, para ser aceitável a Deus. E ele está dizendo, olha, não é assim.
Viver dessa maneira é ser carnal, é ser imaturo. E ele fala, olha, as obras, lá em Gálatas 5, 19 e 21, ele diz assim, olha, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glotonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aonde eu me encaixo dentro desse propósito? Disto que Paulo está escrevendo, recebi, reconheço e entreguei minha vida a Jesus, ou já entreguei, mas eu continuo agindo como se estivesse no mundo, tendo as mesmas atitudes? Eu fico magoado com as pessoas? A minha vida é tradução simplesmente de ira, de desobediência, de não respeito a qualquer tipo de lei, a qualquer tipo de pessoa? Eu desonro as pessoas, eu desonro a minha esposa, eu desonro o meu marido, eu não honro os meus pais. E assim são tantas atitudes que a gente muitas vezes adota e permanece adotando e achando que é normal. Já sou salvo. O que nós precisamos entender é que a expressão da salvação em nossas vidas é pelo fruto que nós manifestamos, e nós vamos ler sobre isso. Eu tenho que manifestar os frutos da salvação recebida. Por quê? Porque Deus depositou o seu Espírito. Vamos ler um pouquinho sobre isso. Lá em 1 Coríntios 6,12 diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. O que nós lemos em Gálatas, na carta de Gálatas? Que nós fomos livres. O que a gente lê em Romanos? Que nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre as nossas vidas. Quando eu digo que eu sou livre, que eu experimento essa liberdade que Deus me deu, o que representa essa liberdade? Isso que Paulo está escrevendo. Posso fazer qualquer coisa? Posso fazer o que dá na telha? Posso. Devo? Não. Por quê? Por que eu não devo fazer o que dá na telha? Por quê? Porque existe uma limitação, que é a lei do amor. Se eu compreendo a lei do amor, eu não vou exceder essa liberdade que Deus me deu. Por quê? Porque Ele mesmo age limitado por essa liberdade da lei do amor. Porque o amor não faz mal contra o próximo. Por isso que Jesus, falando, olha, se alguém bate na tua face, volta-lhe a outra face. O que quer dizer isso? Você está no trânsito, alguém te fecha, você corre na frente e fecha ele também. Que lei é essa? A lei do olho por olho, do dente por dente. Se alguém te xinga no trânsito, mostra o dedo, o que você faz? Responde na mesma altura? Que lei é essa? O que ele disse para fazer? Voltar a outra face. O que é voltar a outra face? Vá em paz, querido. Se alguém te responde ou age com você com grosseria, e você está respondendo da mesma maneira, coisa que você faz, que eu faço, e que nós precisamos aprender. A gente responde na mesma moeda. Essa é a lei do amor? Não. Está entendendo? Posso fazer isso? Posso. Devo fazer? Não. Por quê? Porque não expressa Deus. Porque não expressa a vontade de Deus, não expressa a vida de Deus. Está entendendo? Se eu magoo e fico magoado com as pessoas e vou alimentando isso e passo a odiá-las, o que está acontecendo? Estou regendo a minha vida pela lei do amor? Não. É isso que Deus quer para nós? Não. Por que a gente deve liberar e conceder perdão, mesmo que a pessoa não saiba que nos ofendeu ou nos magoou? Por causa do outro? Não, por causa de nós. Para que nós possamos
conhecer e compreender mais da graça e do amor de Deus. Devo me frustrar com as pessoas? Posso. Mas devo permanecer? Não. Por quê? Por causa da lei do amor. Está entendendo? Está compreendendo isso? E é uma questão que quando eu sou imaturo, eu olho o defeito dos outros, mas sou incapaz de parar e olhar os meus defeitos. Por isso que Jesus, olha, em vez de você querer tirar o cisco que está no olho do outro, tira a trave que está no teu. O cristão maduro, ele começa a olhar mais os seus defeitos e aceitar o quê? A fraqueza, a debilidade dos outros. E trabalha pelo quê? Pela edificação dos outros. A pessoa que é madura, ela pensa o quê? Nos outros, na necessidade dos outros. Por quê? Porque ela sabe, e aquilo que normalmente falam aqui na frente, muitas vezes é uma pessoa resolvida. Por que é uma pessoa resolvida? Porque tanto faz. Tudo que está fazendo, tudo que cada um está fazendo, aquele que é resolvido, ele está fazendo para quem? Para Deus. Quem está vendo? Deus. Se o outro não está vendo, faz diferença? Nenhuma. Por quê? Porque ele está fazendo para Deus. Porque quando ele compreende que alguma coisa é do propósito de Deus, ele faz para quem? Para Deus. Ele vai fazer para ser visto? Não. Vai fazer para receber algum mérito? Não. Vai fazer para receber algum elogio? Não. Está entendendo o que é uma pessoa resolvida, o que é uma pessoa madura? É isso. É fazer para Deus. Por isso que no início nós lemos, tudo que for fazer, faça para Jesus, faça para o Senhor, faça para homens. E outra coisa que mostra a compreensão da maturidade é aquilo que Paulo também fala: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse é o nosso propósito de vida. O nosso corpo é para Deus, a nossa vida é para Deus. Está entendendo? Vocês compreendem? Talvez é mais difícil para as mulheres, mas para os homens, quando fala assim, olha, quando Jesus fala, olha, a lei diz que não deve adulterar, mas se você olha por uma mulher com o desejo de possuí-la, você já adulterou com ela. Por que existe o adultério nessa atitude? Por que ele elevou e aumentou a lei mais ainda? Justamente para que nós tivéssemos entendimento. A questão é o que está motivando o meu coração. A questão da minha atitude é de quê? De egoísmo. Por quê? Porque eu estou pensando na minha necessidade, eu estou pensando em usar o próximo como um objeto. Se eu estou usando o outro como objeto, eu estou praticando a lei do amor? Não. Está entendendo? A questão fundamental que nós precisamos olhar e observar as nossas vidas é a motivação, porque eu faço as coisas, para quem eu estou fazendo. Se nós agirmos e lermos o Sermão da Montanha com esses olhos, nós vamos compreender como nós devemos viver. Se nós lermos as cartas de Paulo, a gente vai compreender como devemos viver. Por isso nós precisamos ter o conhecimento, porque sem conhecimento nós não honramos, nós não glorificamos, nós não praticamos a santificação. Porque a santificação não é algo que acontece nas nossas vidas da noite para o dia. Não adianta eu orar a Deus pedindo para Ele que, por favor, retire de mim o mal, retire de mim o quê? Aquelas atitudes erradas, que me dê paciência. Não é isso que a gente ora pedindo a Deus? A gente não pede isso para Deus? Deus, eu queria amanhecer amanhã cheio de paciência com aquela pessoa, eu queria amanhecer cheio de bondade, praticando as obras de justiça, sendo caridoso. Não é isso que a gente pede para Deus? E por que no dia seguinte nada disso acontece? Isso que nós precisamos compreender. A obra que Deus fez e o que é responsabilidade nossa. O que
Deus fez nas nossas vidas? Quando nós colocamos as nossas vidas na mão do Senhor, arrependidos. E arrependimento quer dizer o quê? Mudança de atitude. Entregamos as nossas vidas para o Senhor. O que acontece? Ele faz de quê de nós? Nova criatura. Ele não prometeu um novo coração? Ele não nos prometeu vida abundante? Ele não nos prometeu do seu Espírito, de fazer de nós morada? E Ele já nos capacitou. Capacitou para quê? Lá em 2 Pedro 1, ele diz assim, no verso 3 e 4: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, algumas? Não. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. No novo nascimento, nós fomos habilitados, capacitados e recebemos de Deus tudo que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Deus nos transformou, Deus nos reconciliou com Ele pela cruz, nos deu vida. Para quê? Para vivermos da forma como agrada a Ele. Por isso nós precisamos zelosamente buscar a santificação. O que é a santificação? É a mudança de atitudes, é a mudança de hábitos. Se eu faço uma coisa, eu não vou fazer mais. Quando eu tomo consciência que aquilo não me faz bem, dentro do propósito de Deus. A questão não é eu pecar, a questão é eu não continuar na prática do pecado. Porque a partir do momento que eu tenho consciência que alguma coisa desagrada a Deus, não me interessa o quê? Pode ser, no nosso conceito, pecadinho ou pecadão, não importa. Seja uma mentira, seja roubar, seja sonegar. Não importa. Seja uma atitude de hipocrisia, seja uma atitude de acepção de pessoas, de tratar pessoas com a falta de respeito, como ser humano que cada um merece. Se eu não estou agindo da maneira como Deus age em favor de todos os homens, sem exceção, eu estou agindo de forma contrária à natureza de Deus. E isto é pecado. Quando eu tomo consciência disso, o que eu faço? Mudo de atitude. Por quê? Porque Deus me capacitou para isso. O que nós precisamos entender é que isso é uma questão de perseverança, de luta constante no nosso dia a dia. Por isso, uma oração que está lá em Salmo 139 fala assim, 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como devemos viver e como devemos alcançar isso que Deus quer para as nossas vidas? O que nós precisamos entender que é um ciclo. Deus nos coloca diante da situação para que a gente enxergue e compreende. Se eu zelosamente busco por isso, conhecer e compreender a vontade de Deus e viver de forma que minha vida expresse o caráter de Deus. Se eu faço isso, e isso ninguém pode fazer por mim, cada um de nós deve fazer isso. Isso é um compromisso individual com Deus, de ser zeloso, de buscar o conhecimento da sua vontade. E à medida que eu vou caminhando nessa jornada, Deus vai mostrando aquilo que desagrada, porque esse é o propósito do Espírito Santo em nossas vidas, nos ensinar, nos fazer lembrar todas as palavras.
Por isso que Paulo escreve: fazei morrer a natureza humana. O que é fazer morrer a natureza humana, querido? É nós rejeitarmos aquilo que é contrário a Deus. Diante da situação em que eu vou soltar um palavrão, eu seguro. Que alguém me fecha, eu me aquieto, mesmo que haja o desejo de fazer. E quando eu faço isso dentro do processo que Pedro nos ensina, eu começo a crescer, a amadurecer e compreender a forma de Deus, e isso passa a fluir naturalmente na minha vida. Por isso lá em 2 Pedro, a partir do capítulo 1, verso 5, diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência. Toda a vossa diligência. O que é diligência? Diligência é ser zeloso, é estar pronto para fazer, é querer fazer. Ou seja, eu tendo o entendimento que Deus me capacitou, que Deus me deu tudo o que eu preciso, eu estou ansioso, desejoso de fazer isso que é a vontade dele, de cumprir a vontade dele. Por isso ele fala assim: olha, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. O que é a virtude? É o desejo de fazer aquelas atitudes de fazer obras boas, obras que são agradáveis a Deus, e que ele fala quais são. Então olha, com a fé é o conhecimento e entendimento do que Deus fez por nós, concedeu e nos deu. Nós vamos ter prova disso? Não, nós aceitamos pela fé, assim como aceitamos a nossa salvação e aceitamos a capacitação que recebemos. Por causa disso, eu faço as obras de justiça. E por que eu sou diligente? Porque eu preciso. Por que eu preciso ser diligente? Porque ele fala logo em seguida: com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio. E com o domínio próprio a perseverança. Com a perseverança a piedade. Com a piedade a fraternidade. E com a fraternidade o amor. Está entendendo? Eu preciso do conhecimento, eu preciso compreender, eu preciso ter entendimento da vontade de Deus, por isso eu preciso conhecer a palavra, por isso eu preciso ler, por isso eu preciso saber que atitudes que Deus espera de mim. Está entendendo, meu querido? Fazendo isso e perseverando nisso, por quê? Porque na perseverança é que está a minha questão do meu crescimento, eu não desistir. Porque eu falhei uma vez, porque eu falhei duas, porque eu falhei três, isso quer dizer que eu não devo continuar? Não, eu devo continuar. Por isso que Jesus falou para Pedro o quê? Quando Pedro chegou e perguntou para ele, falou: olha, Senhor, eu devo perdoar 7 vezes aquele que me ofende? Jesus respondeu: não 7, mas quantas vezes? 70 vezes 7. Está entendendo? Aonde está isso? Vou falhar várias vezes. O importante é falhar? Não. O importante é perseverar, tendo o entendimento, tendo a compreensão. Porque o domínio próprio, que é fruto do Espírito, vai nos conduzir a viver segundo a vontade de Deus. Amém? Por isso que Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos. É para Deus nos transformar? Não. O que Paulo fala? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É tendo o conhecimento, tendo a compreensão da capacitação e que nós recebemos de Deus, nós agimos dessa maneira. Porque Pedro, continuando escrevendo, ele fala assim: olha, se você continuar fazendo isso e perseverando, você vai amadurecer. Isso quer dizer que ele fala o quê? Você não vai tropeçar. Está entendendo? Isso que Deus quer, nosso amadurecimento, sermos expressão da vida dele. O que é a ceia do Senhor nesse contexto de amadurecimento? Isso que nós precisamos entender.